Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Que bom ter vocês aqui de novo em mais um webinar. Dessa vez vamos falar de um assunto bastante pertinente. Bom, para quem não me conhece, sou o Braulio, eu sou líder de produto dentro da iData, né? E vou iniciar então o nosso encontro falando um pouquinho sobre IA, que é um assunto que a gente, como empresa de software, né, lidera questões tecnológicas, a gente é muito cobrado, sobretudo, sobre melhorias no sistema, né, de uma forma geral, e a gente sabe que a IA é uma ferramenta que vai proporcionar, né, e está proporcionando já mudanças significativas na vida das empresas, né? E essas mudanças vão se dar na medida em que as ferramentas de IA realmente comecem a trazer valor para o negócio de vocês, né? E o comércio exterior, por ser muito impactado por documentação, legislação, validação de informações, muito suscetível ao erro gerar um atraso, o erro gerar uma multa. Eu acho que a IA, nesse caso, ela vem assim como diz a expressão, como uma luva, né? Encaixando-se em todas as áreas, tá? Mas também a gente tem que ter um certo cuidado, né? O termo IA hoje ele virou quase que um termo, como se diz, né? Uma hype, né? Todo mundo fala de IA, todo mundo fala de IA. Parece uma sala onde todo mundo está falando e ninguém está se ouvindo, né? Então, assim, a gente tem que começar a realmente a colocar isso de forma bem propositiva, né? Não como um selo, simplesmente, né? E sim como algo que realmente impacte em ferramentas dentro do sistema, né? O que a gente vê muito é falar sobre IA, mas pouco se fazer, né? Então a gente quer também usando outra expressão, né, fazer um feijão com arroz bem feito do que fazer algo que seja extremamente mirabolante e que não traga valor, né? Isso não faz sentido, tá? Ah, hoje, a IA, né, ela, até pouco tempo atrás, né, a gente falava de IA regenerativa, né? O que é regenerativa? É a IA do ChatGPT e outras ferramentas onde eu faço perguntas através de um prompt, né, uma forma de me comunicar com a IA e ela vai me dar resposta, seja analisando um documento, seja procurando uma resposta de uma informação sobre algo, né? Então, ela é muito baseada em cima, porque é regenerativa, porque ela está gerando uma resposta em cima de um grande banco de informações. É assim que a IA funciona, ou funcionava até o momento. Nos dias de hoje, então, com a entrada dos agentes de IA, a gente consegue agora pegar essa informação e conectar entre várias peças, né? Essas peças são chamadas de agentes, e os agentes, na verdade, são skills, que são conhecimentos sobre uma determinada necessidade, né? E esse skill, então, ele vai executar uma tarefa e vai usar a IA para conectar essa tarefa ao conhecimento da LLM, né, que é o modelo de IA que pensa, né? Então, o skill, na verdade, é uma peça de software que usa a LLM, a inteligência artificial, para executar uma tarefa. Se a gente fosse fazer uma correlação com o mundo real, seria uma habilidade que vocês têm e que vocês vão usar essa habilidade para executar algo. Então, sei lá, vocês têm uma habilidade de correr muito boa, né, com pace muito bom. Em algum momento vocês vão usar essa habilidade para correr, né? E seja correr de um ladrão, seja correr para pegar alguém, seja para brincar, enfim, é uma habilidade que vocês têm e essa habilidade vai ser encaixada em algum momento da vida de vocês, né? Os skills seriam a mesma coisa, tá? Então, com a entrada dos skills, né, dos agentes, a gente vai poder fazer coisas bem interessantes em termos de sistema, né? Sistemas se comunicarem com outros sistemas, partes de sistemas se comunicarem com parte de outros sistemas, então é bem interessante. Isso basicamente iniciou no final do ano passado, mais propriamente dito no último trimestre do ano passado, então é uma coisa muito recente, tá? Bom, quando se fala de IA, né, falei a questão da hype, né, a gente tem que falar algumas verdades sobre IA.
E a primeira verdade é que a IA, ela ajuda muito quem entende do assunto. Ou seja, vocês como despachantes aduaneiros e agentes de carga, vocês entendem muito bem de comércio exterior, né? Vocês são especialistas nisso. Então ela vai potencializar, ela vai melhorar aquilo que já é bom, né? Ela vai dar ferramentas. Eu sempre brinco, né, usando também uma metáfora, eu gosto muito de usar metáforas, quem me conhece sabe disso. Um bom fogão, uma boa panela não faz o bom cozinheiro, né? Ela só potencializa o bom cozinheiro, né? E a IA é uma ferramenta, gente. A IA não é uma solução para aqueles problemas que vocês têm no dia a dia da empresa, que é falta de workflow, falta de conhecimento da equipe, né? Falta de sistema, né? Ela não vai, falta de padronização, a IA não vai acelerar esse tipo de solução de problema, né? E aí a gente vem com a segunda verdade, que é a ajuda quase nada para quem não entende. Ela só acelera o erro, né? Ela só vai caminhar vocês mais rápido para vocês entenderem que o que vocês estão fazendo está errado. Então, como ferramenta, a gente tem que usar ela de forma bastante cuidadosa para a gente não achar que a IA agora é a solução para o problema. A IA não é a solução para o problema. A IA é a solução para uma automação que eu preciso fazer para que eu possa potencializar, para que eu possa incrementar, né, o que eu já tenho na minha equipe, né? Então, ela não vai organizar processos numa empresa que é desorganizada, né? Ela não vai fazer um follow-up mais eficiente se a informação não foi lançada. A IA não inventa informação. Quer dizer que com IA agora os meus follow-ups... Se dia um cliente fez uma pergunta para mim, a IA pode consultar o tracking de navios e aviões e já mostrar para o meu cliente? Isso não é função da IA. Isso é função de um algoritmo que consulta o site de companhias aéreas e consulta o site dos armadores. Então, uma outra coisa que é importante é diferenciar IA de algoritmo. A IA é um conjunto de algoritmos que fazem inferências, né, usando inteligência artificial para chegar à solução de um problema. Mas o algoritmo que vocês já usam em várias soluções, né, que dá várias possibilidades para vocês, que o iData já faz isso, que vários sistemas já fazem, ele não é IA, ele é só um algoritmo. O que a IA faz é pegar esse algoritmo e potencializar ele. Então eu falo, um sistema mal feito com IA não melhora. Um sistema bem feito, como é o iData, com IA, potencializa. Então, essas verdades, elas valem para quase tudo na vida, tá? Um tênis bom não faz um bom corredor. Tem muito cara comprando tênis de placa de carbono e achando que agora vai correr igual aquele maratonista que bateu o recorde mundial, né? Então, isso não existe, tá? Vamos lá. Então, quais os benefícios que a gente identificou, né, e que vocês já devem aí nas pesquisas de vocês terem identificados? Como eu já falei no início, o comércio exterior, ele tem muita automação, né, documental. Basicamente é conferir documentos, é gerar documentos, né? E a IA pode ajudar o quê? Interpretar esses documentos, fazer as validações, né? Lendo esses documentos, os documentos, né, os mais utilizados é o packing, o invoice, a invoice, conhecimento de embarque, outros documentos, né? E através dessa leitura fazer validações, sugerir preenchimentos, detectar erros para o cruzamento de dados. É uma coisa que a equipe de vocês já deve fazer isso hoje. Concordo que a equipe de vocês tem que fazer isso? Já tem que fazer essa conferência? Se a equipe de vocês não faz essa conferência hoje, a IA vai entrar quase como um objeto estranho na empresa de vocês. Agora estão conferindo documento. Não, a IA vai potencializar essa conferência. Em vez de eu conferir, sei lá, 20 documentos, eu vou conferir 200 em 1/10 do tempo, né? Identificar, então, essas inconsistências não substitui o analista, mas aumenta a segurança e a produtividade, isso que eu falei. Então, a IA não vai prescindir de pessoas, mas vai fazer com que as pessoas que já faziam, que já têm o conhecimento, vai potencializar elas. Bom, onde é que ela vai prescindir de pessoas? Bom, se eu tinha, sei lá, 200 processos dia e tinha 20 analistas, e eu aumentar o meu volume para 400, né? Eu vou continuar com os 20 analistas e provavelmente vou conseguir entregar com mais qualidade. É isso que a gente procura.
A gente não procura diminuir pessoas, a gente procura aumentar o volume de trabalho, de faturamento, né? Se a gente pensar em diminuir, aí não faz muito sentido, né? Claro que em algum momento de baixa, eu posso prescindir de pessoas, então a IA também vai me ajudar nesse sentido. Então, é essa reflexão que eu trago no início aqui, para a gente estar numa mesma base de conceitos, tá? Bom, pensando nisso, então, o que a gente vai trazer de IA, tá? Aqui eu estou trazendo já um primeiro exemplo de onde a gente usa o IA, tá? É uma funcionalidade que a gente já disponibilizou no sistema, alguns clientes já têm essa funcionalidade, tá? Que é o nosso Intelli PDF, tá? A gente está usando algoritmos de IA aqui para fazer o quê? Olha só, eu marquei 3 PDFs, venho aqui e peço para ele gerar um PDF mãe, tá? Comprovantes de pagamento. Ó, então, ele pegou os 3 arquivos e gerou um PDF. Isso aqui a gente mostrou para um cliente aí na segunda-feira, ele falou, nossa, reduziu o nosso tempo significativamente. Então, olha só, uma coisa simples, sem logo de IA, sem fazer banner, sem fazer estardalhaço na internet, sem dizer que agora nós somos a empresa que usa IA e nós vamos resolver o problema de vocês. A gente fez algo muito simples e muito objetivo. É aí que a IA vai mostrar o seu valor, entendeu? E qual a outra vantagem? Quanto tempo a gente levou para fazer isso? Muito pouco tempo. Por quê? Porque assim como a IA ajuda vocês, ou vai ajudar vocês a fazerem mais com menos pessoas em menor tempo, para quem desenvolve software, que é o caso da iData, nós usamos ferramentas também que geram código através de IA. Então, para a gente também vai ser útil. Por quê? A gente vai conseguir entregar soluções de IA ou até não de IA, soluções normais, de algoritmos normais, como eu falei, em menor tempo. Né? Então, daqui a pouco, sei lá, um prazo que era de 30 dias para alterar um relatório, a gente pode traduzir ele para 10 dias, ou seja, eu consegui reduzir 1/3 do tempo. Vai ser bom para vocês também. Tá? Então, é um benefício que vai atingir a todos os setores, não só a parte de desembaraço, né? Agora falando da nossa empresa aqui, tá? Então, aqui eu falei sobre o Intelli PDF, tá? Intelli PDF é só uma funcionalidade que a gente desenvolveu usando IA para agregar PDFs, beleza? Tudo que tiver a palavra Intelli na frente, a gente vai chamar de a IA da iData, tá? É Intelli PDF, vai ser, agora eu vou mostrar para vocês o Intelli OCR, tá? Vai ser tudo que tiver Intelli na frente, vai ter o Intelli gestão à vista lá, né? O nosso bot, que vai ser o IntelliBot. Então, tudo que tiver Intelli na frente é a forma que a gente achou de chamar inteligência dentro da iData, inteligência artificial, né? Ou até inteligência mesmo, né? Não colocar como inteligência artificial, eu nem gosto muito desse termo, mas enfim, beleza. Que eu acho que é muita hypezinha. Então, o Intelli OCR, ele faz reconhecimento de texto para entrada de dados, que é aquilo que eu falei lá no início de uma das vantagens da IA para vocês, tá? E aí vocês vão dizer assim, mas tem várias ferramentas no mercado que já fazem isso. Gente, sempre que a gente constrói uma coisa na iData, a gente não está pensando no mercado, a gente está pensando em vocês, né? A gente está pensando em algo integrado. Eu posso comprar uma ferramenta no mercado que faça isso? Pode. Como que tu vai integrar no iData? Vai ter que chamar uma equipe de integração, desenvolver uma API, ler no nosso banco de dados, ou seja, tu vai gastar tempo e dinheiro para desenvolver algo que, de repente, a gente já tem pronto, né? Integrado. Como que vai funcionar o fluxo, então, de um TLOCR? A gente vai carregar os documentos no ponto 1, vai processar a leitura desses documentos e, a partir daí, obter os dados, né? Então, a gente vai ler esses dados que são os documentos, e aí os documentos quais são? Pode ser um PDF, pode ser uma imagem em formato JPEG, PNG, pode ser uma planilha de cálculo Excel, um documento de Word, né? Um scanner. Claro, vamos e convenhamos, né? Quanto melhor a qualidade do documento, mais rápida a leitura, tá? Que a IA exige processamento. Então, a gente teve um caso aí, eu estava falando com o Pedro,
um cliente nosso mandou para teste um conhecimento de embarque feito naquelas impressoras antigas, lembra aquelas impressoras barulhentas que existiam? Não sei nem como alguém tem aquilo ainda, mas enfim, lá na China, né? Mandou um conhecimento de lá. O que aconteceu? A IA levou 10 minutos para ler o documento, né? Então, nesse caso, a IA foi mais lenta que um ser humano. Acontece, né? Nesse caso, como diz um amigo meu, o molho ficou mais caro que o macarrão. Então, a gente analisa esse template, né? Analisa esses dados aplicando um template, melhor dizendo, consolida os dados, ou seja, busca os dados de vários documentos para consolidar nesse template. O que é o template para data ou modelo de dados, tá? Essa é uma palavra inglesa aí. O template, na verdade, é o que vai dar destino aos dados. Eu vou gerar um processo de importação, vou gerar um processo de exportação, uma estimativa de custo. Então, o template é uma inteligência que olha para os dados e faz análise conforme o tipo de dado. Então, por exemplo, a validação de um processo de importação é diferente da validação de um processo de exportação. Quem vai dizer isso vai ser o template. Porque os dados são dados, né? Informação é o dado que tenha um destino, né? Que tenha um adjetivo junto a ele, né? Que tenha uma condição para que aquele dado faça sentido. Aí a gente chama de informação. Então, a gente consolida esses dados, olhando o template, e a partir dele vai fazer sentido, porque ele vai aplicar uma regra e vai permitir uma ação se as condições obrigatórias forem atendidas, né? Então, por exemplo, ele só vai permitir criar um processo, sei lá, se o peso de todos os documentos for ok. Então, ele vai aplicar essa regra, vai fazer essa validação, né? A gente vai aplicar a inteligência tanto na origem como depois na hora do registro da DUIMP também, no registro da DUI, né? Para a gente revalidar documentos. Bom, e assim, quais são os templates que a gente vai disponibilizar nesse primeiro momento, tá? A solução, ela entra de forma gratuita, ou seja, já está dentro do pacote, né? Para todos os clientes a partir do dia 1º de junho, tá? E a gente vai disponibilizar 2 templates, tá? A gente tem aqui no nosso fluxo aí de desenvolvimento 5 templates, tá? Processo de importação, processo de exportação, estimativa de custos, cotação de fretes e financeiro. Tá? Contas a pagar lá, eu poder ler uma nota fiscal, um boleto e gerar um contas a pagar sem ter que digitar os dados. Beleza? O que a gente libera dia 1º de junho agora, tá? Dia 1º de junho a gente libera para vocês poderem criar um processo de importação ou um processo de exportação. Tá? Então, são as 2 funcionalidades que a gente vai liberar. A gente já está testando com alguns clientes, tá? Então, quando entrar dia 1º/6, ele já entra com uma validação, tá? E depois, na sequência, a gente vai liberando outras, tá? E eventualmente vocês podem, através do lado do nosso canal de atendimento, sugerirem outras coisas que vocês acham que faria muito sentido para os negócios de vocês, tá? Isso aqui é um mundo que está começando agora e ele é infinito as possibilidades. Eu estava falando com um cliente aí agora na Intermodal, a gente trocou muita ideia sobre isso, então as possibilidades são imensas, tá? O Pedro agora, então, ele vai compartilhar a tela dele e vai mostrar um pouquinho de como funciona, então, o ITL OCR para criar um processo, tá? Então, aqui a gente tem uma tela inicial, tá? Mas aí ele vai compartilhar e a gente vai ver a tela dele, beleza? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro. Então, eu sou responsável pelo desenvolvimento dessa nova solução da iData. Acho que vocês já estão conseguindo ver aí na tela, né? Sim. Bom, então, vou fazer um preview aqui dessa nova solução que a gente desenvolveu. O Braulio já passou o fluxo ali de como funciona, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente já conseguiu de resultado, né? Bom, aqui na tela principal, no dashboard, a gente pode importar um zip de arquivos, ou a gente pode importar um arquivo único de diversas extensões, né? Tanto PDF, a gente pode importar um Word, até fotos e XMLs. Aqui eu vou fazer um exemplo para vocês, vou importar um zip aqui de 5 documentos.
que... É importante falar o seguinte, né, Pedro? Quando a gente vai ler os documentos, a gente tem que criar um pacote de documentos para fazer a análise, né? Porque eu vou comparar os documentos. Então, para eu fazer um pacote, ou eu vou lendo um por um e criando um pacote, ou eu boto todos eles num arquivo zip e carrego de uma vez só. Aí eu Exatamente. vejo o que faz mais sentido, tá? É E até depois os mais, documentos vão ser é, abertos individualmente, né? é até mais rápido, né? Tu zipar tudo num arquivo só, porque depois, senão, tu tem que ficar inserindo manualmente um a um e mandando a IA analisar. Se tu manda eles todos juntos, já agiliza bastante o Uhum. processo. Então, aqui eu vou mandar a IA extrair o texto, né, dos documentos Lembrando e... que a análise dos documentos, eu posso ir fazendo várias análises, deixar a IA trabalhando e fazendo outras coisas, tá? Não é uma tarefa, não tranca a outra, tá? Então, Exatamente. eu posso Aqui, botar lá 200 documentos e tomar um café, ou fazer um processo, ou fazer o faturamento, enfim, fazer qualquer outra coisa. Na medida que ele for terminando, ele, no painel ele vai avisando que essa tarefa foi concluída, tá? Então, as coisas podem acontecer em paralelo, tá? exatamente. Então, aqui ele está extraindo os documentos aqui do Zip, ó, ele está processando, mandando para a IA e analisando os dados. Enquanto isso, eu posso vir aqui, eu já adicionei esse mesmo Zip aqui mais de uma vez. Então, eu posso vir aqui e aqui estão os arquivos que estavam dentro do Zip, ó, separados e analisados já pela IA. Aqui a gente pode ver que a gente tem um pacote de arquivos padrões aí que a gente usa para abrir processos, né? Packing, Booking, Invoice, notas fiscais de produto. E então aqui, ó, se eu posso analisar uma a uma e fazer a comparação do documento cru que foi importado e dos dados que a IA então extraiu do documento, né? Ela vai gerar um formulário para a gente com várias informações que ela conseguiu extrair. E caso aqui tenha uma informação que não está condizendo 100% ou tu quer alterar alguma coisa, tu pode vir aqui escrever alguma coisa, botar um ponto, tanto faz, ela vai salvar até automaticamente aqui pra gente. E essa informação vai ficar salva aí junto Na com o verdade, exemplo. ele fez aquela primeira etapa, volta lá, Pedro. O que ele fez a primeira etapa lá? Ele fez aqui, ele fez o. Se a gente olhar no diagrama que eu coloquei, ele carregou os documentos, ele processou a leitura do documento e converteu para um formulário editável. Basicamente, o que ele fez a IA nesse momento? Ela só pegou o documento e converteu para um formulário, né? Para texto editável. Agora, o próximo passo é esse texto se aplica ao quê? A um processo de importação, um processo de exportação. Aí ele vai fazer análise segundo a template. Por que a gente criou o conceito de templates? Porque a gente quer expandir isso para várias áreas do sistema. Então, em vez de a gente criar algo engessado, a gente criou algo dinâmico. A template seria a, a inteligência do processo que junta todos os dados, consolida os dados e permite aplicar um conjunto de regras para validar aqueles documentos. Porque, como eu falei no início, eu posso ter documentos para fazer um tipo de tarefa que tem um tipo de validação e uma quantidade de dados diferente, né? Então, se eu, por exemplo, se eu for emitir um documento de embarque, eu posso ter uma necessidade de informações bem menor do que se eu for emitir um aviso de embarque, um pré-alert, alguma coisa nesse sentido. Então, para cada template, eu vou ter um conjunto de dados que eu vou analisar e vou aplicar aquilo. E ficou aberto porque no futuro a gente quer gerar no sistema quase tudo com templates. Aí vai acabar aquela história de se eu precisar gerar um documento novo, eu ter que programar ele. Na verdade, eu só vou ensinar a template, olhar os dados e dizer qual é a saída. Inclusive, a própria saída de dados pode ser feita por IA, a leitura da saída. Então, por exemplo, vocês podem pegar uma invoice de um exportador, dizer para a IA olhar essa invoice, estudar ela, e aqui estão os dados. E a partir dali ele vai fazer, vai casar, né? Fazer o que a gente chama em inglês de match, né? Ele vai dizer assim, cara, ele quer colocar a data à direita no formato mês, dia, ano, e aí não interessa como que a data tá lá no banco de dados, ele vai olhar o modelo de saída e adequar
olhar para os dados e adequar os dados ao modelo de saída, ou seja, vai criar informação a partir de um modelo. E vocês mesmos vão poder ensinar a IA a fazer isso. Né? A gente optou por uma ferramenta mais, vamos dizer assim, mais customizável, porque como empresa de software, a gente não quer criar algo engessado, né? A gente quer criar algo que possa ser usado por todos. Hein? Isso aí. Então, vai fazer análise agora, né? Isso, agora então eu vou pegar todos os documentos que estão no conjunto, né? E vou vou criar um template com ele, né? Vou usar um template Então, para poder juntar. o template, Pedro, é aquilo que a gente falou lá no slide anterior, que são o que a gente vai disponibilizar, que é processo de IMPO, de EXPO. A gente tem integração com o mod drawback também, ler documentos para gerar lá o ato concessório, para consumir lá importações e exportações que o exportador ainda nem transformou em DU e DI, do IMP no caso, né? Então a gente também vai usar IA para o nosso módulo de drawback, já está usando, né? A gente tem um cliente que ele trouxe para nós uma demanda de MIC DTA. O que é isso? Ele é um cliente que ele reside na fronteira lá de Foz do Iguaçu, e o que ele faz? Ele faz uma importação, uma DI, então, e depois ele faz o cruze dos caminhões, de forma parcial, né? Então ele faz uma DI lá de 5 toneladas de soja e vai fazendo a passagem de cada caminhão, e isso vai diminuindo a quantidade que ele já cruzou a fronteira, né? Que ele tem que fechar as notas filhotes tem que fechar com a nota mãe. Imagine que cada MIC DTA que vai passar pela fronteira, ele teria que entrar no sistema, abrir um processo e lançar lá num controle de saldo para que eu pudesse controlar para o meu cliente quanto que falta ele cruzar a fronteira ainda. O que nós fizemos? Nós aplicamos IA para ler esses documentos e ir informando o processo. Então, basicamente, o que ele tem que fazer é receber o documento e empilhando dentro do processo. Se a gente quiser, num futuro muito próximo, a gente não precisa nem receber esse documento via portal. A gente pode receber ou via e-mail, ele pode mandar um e-mail para, sei lá, ia@idata, ou ele pode mandar um WhatsApp com o MIC DTA, que um agente vai estar escutando o WhatsApp ou vai estar escutando o e-mail e vai entrar no portal. Aí vocês começam a entender como os agentes funcionam. Ou seja, é um agente que entende de WhatsApp, ele recebe o documento, o anexo lá no WhatsApp, e o que ele toma de decisão baseada nesse recebimento do arquivo. Ele sabe que ele tem que empurrar isso para o IntelliOCR, para o IntelliOCR ler, e a partir dali o IntelliOCR vai empurrar para dentro do processo. Então pode ter, eventualmente, etapas que nem mais as pessoas precisam fazer entrada de dados, o próprio sistema pode ir gerando isso. Imagina que a gente imaginou que tu possa ter um formulário de cotação de frete no site de vocês, que alguém vai lá e o que normalmente fazia? Faz um formuláriozinho de cotação, a pessoa tem que ir lá preencher o peso da carga, quantos volumes e tal. Pô, isso é muito chato, porque a pessoa tem que ir lá e traduzir a necessidade dela num formulário padrão de cada empresa. Em vez de fazer isso, ela pode ir no site só anexar a invoice, né, que ela tem que importar ou exportar, empurrar para o sistema faz a leitura, usa um template de cotação de frete e já avisa lá o account de importação ou price, enfim, que tem uma cotação nova e os dados já estão imputados dentro do processo, porque ele já passou pelo processo de leitura do documento, conversão para dados, aplicação na template e criação do processo da cotação de frete. Isso tudo pode ser conectado através dos agentes, né? São várias peças, como se fosse montar um Lego, tá? Então, tu vai conectando as peças e dando mais dinâmica ao processo. Beleza? Só para explicar um pouco do que são essas templates. Então, o Pedro agora vai analisar isso, porque são processos de exportação. Tá? Exatamente. Então, eu vou aplicar o template de exportação aqui. Eu já analisei antes, então eu vou já pular para essa parte dos dados analisados. E então a Yala juntou todos os arquivos, todos os dados dos arquivos, juntou com um prompt, mandou para analisar e pegou o template e preencheu com os dados do documento. Então aqui a gente tem né, os dados básicos do processo, como Lembra que eu falei do template que tem as regras? Aqui é que eu vou definir o que é obrigatório, o que não é obrigatório, o que tem que bater com o que
dentro do template. Então, o template é o modelo de dados que embasa a minha ação, que é incluir um processo de exportação. Então, eu tenho que seguir regras básicas, né? Como, sei lá, fazer uma DUI. Eu preciso ter, sei lá, preciso ter o nome do produto, código do produto, o valor do produto, ou seja, o preço, o valor, o peso líquido, o peso bruto. O peso líquido não pode ser maior que o bruto, é uma regra. Então, eu ensino a IA essa regra e, a partir daí, ela vai aplicar qualquer documento, porque está no modelo de dados e o documento foi basicamente convertido. Começa a fazer sentido para vocês, né? Isso aí, né? Estou conseguindo entender, né? E agora, o que o Pedro vai fazer? Eu posso, olha que legal, eu posso vir aqui e interferir nos dados. E a IA vai me dizer o grau de acuracidade do dado. Se o dado não estiver certo, eu posso corrigir o dado, porque a leitura pode não ter sido correta. Aquela primeira parte que ele apresentou o formulário eu não corrigi, mas agora eu vou ter que corrigir aqui no último momento, porque daqui não vai passar, lá até passa. E ele vai dar o grau de acuracidade. Daqui a pouco, assim, ele vai dizer assim, cara, essa informação aqui, ela está inexata, não consegui ler, ou não está padrão, eu posso corrigir aqui. Então, evita que vocês daqui a pouco não possam criar um processo, né? Pode, desde que vocês corrijam aqui, tá? Alguém vai me dizer assim, até essa pergunta eu me fiz esses dias, mas se não tiver dado suficiente para preencher, então quer dizer que eu não posso criar um processo? No modelo de dados atual não é possível, mas a gente está pensando em criar alguma coisa assim que eu, mesmo com erros, eu possa criar o processo, aí vai ficar na mão de quem está criando o processo, que aquilo foi criado com erro, né? Então, sei lá, algumas coisas não estão batendo, né? Ou gerar um checklist de coisas que não estão batendo para eventualmente eu comunicar para o meu cliente, enfim, sei lá, alguma interatividade nisso, né? Entre o bom e o ótimo, a gente preferiu o bom, tá? A gente tem que lançar algo, tem que validar algo, então se eu conseguir 90% de celeridade no processo, é melhor do que eu entregar algo que seja estado da arte, né? Esse é um dos princípios básicos de qualquer MVP, né? Que é o mínimo que eu vou entregar para o meu cliente, algo que funcione e que já vai trazer benefícios para ele, tá? Ali o Pedro tem a opçãozinha de gerar em Excel, tá? Se eu quiser converter esse documento em Excel, então onde é que eu posso usar isso aqui? Sabe aquela planilha de importação ou de exportação que eu tenho, que eu posso gerar itens para dentro do sistema? Eu poderia olhar uma invoice, converter em Excel e continuar usando a forma antiga de criar processos, que é através de uma planilha Excel. Também dá para fazer isso, tá? A gente já previu isso também. Então vai ser legal. Vocês podem usar um modelo mais moderno ou até usar um modelo mesclado. Um pouco de A para ler documento, gera a planilha de Excel para do INPE e gera o processo e depois inclui essa planilha dentro do processo. Tu vai incluir o processo aí, Pedro? Eu vou executar a ação agora do template, né? Que é incluir um processo no desktop. Então aqui eu mandei para o nosso servidor de demo. Então, ó, ele deu sucesso, ele conseguiu incluir um processo. Aqui é a resposta do sistema. Claro, como a gente pode integrar com vários sistemas, a resposta pode ser diferente. Então, aqui a gente basicamente mostra o que o sistema respondeu. Então, aqui, ó, ele Ó, abriu o ele processo criou o processo 135.26. 135. Eu vou abrir lá o servidor aqui. 135. É da tela Opa. azul. Não, tá aqui, ó. Tá o Não, processo aqui com é que teve uma os. apresentação da Microsoft uma vez que o Bill Gates foi demonstrar um negócio da tela azul. Beleza. Só um contexto aí. Não, e aí então ele criou o processo. Vai lá nas mercadorias, o que eu tenho lá de mercadorias? Já tem as invoices, mercadoria, né? Isso. As faturas já, invoice, as notas fiscais foram importadas. Tracking também já preenchido, que nem estava lá na tela. E transportador, booking. São as informações básicas para criar o processo de importação, né? O que a gente vai fazer depois? Na hora de registrar a DUI, não está previsto agora na primeira rodada do MVP, mas na hora de registrar a DUI, a gente vai olhar para os documentos de novo e pela extração que foi feita e vai validar se os dados da DUI que eu estou registrando estão batendo com os documentos, que é também um problema, né? Então a gente vai começar a aplicar IA em várias validações. LPCO, DUI, DUIMP, né? Fazer essas validações, tanto para entrada de dados como para saída de dados também. Agora a gente está trabalhando mais na entrada de dados, para a gente ganhar tempo, né?
A saída, bem ou mal, já tem uma validação do próprio sistema da Receita e nossa, mas a gente vai acrescentar mais validações aí. Deixa eu voltar aqui, Pedro. Falar um pouquinho agora aqui. Que ferramentas a gente usou para fazer isso, tá? A gente usa o Cloud Code, então, para desenvolvimento, tá? E a gente usa o Docklin OCR, que é para fazer a leitura dos documentos, tá? Que é uma ferramenta de leitura de documentos. Não está projetando minha tela, né? Deixa eu só projetar minha tela aqui. Não vai ficar legal. Ninguém está vendo o que eu estou falando aqui. Aí a pergunta que já nos fizeram, e a gente já tem a resposta, é assim: a solução de vocês está usando uma IA e os dados do meu cliente vão estar expostos ou a serem depositados dentro de um banco de dados de IA? Não, porque a gente usa uma private cloud, tá? Ou seja, uma nuvem privada. A nossa solução não está usando uma public, um LLM, tá? A gente está usando um private, ou seja, ele está rodando fora da internet, quer dizer, está na internet, óbvio, hoje em dia não tem como não estar na internet, mas ele não está mandando esses dados para um Cloud Code ou para um Cloud ou para um chat GPT, tá? Então o Docklin está rodando dentro de uma máquina nossa, então não há problema de compartilhamento de informações com terceiros, com software de terceiros, né? Só conosco, né? E a gente tem um contrato de confidencialidade com vocês que já existe, então não tem nada de novo aqui em termos de NDA, tá? A disponibilidade dessa ferramenta é dia 1º de junho para todos os clientes, tá? O único pré-requisito é que os clientes tenham a estrutura que já quem usa do INPE já funcionando, tá? Quem já tem do INPE passou por aquele processo de certificação digital, de HTTPS, enfim, quem já tem esse processo rodando, não tem preocupação nenhuma quanto a isso. E aonde isso vai aparecer, tá? Quem já usa um módulo de catálogo de produtos, um módulo de gestão à vista, um módulo de tracking da data, lá dentro do que o pessoal fala 360, mas 360 é toda a solução, né? Mas na parte web vai ter um ícone lá que é um IntelliOCR. E a partir dali vai poder ter acesso à plataforma. Lembrando que para poder criar processos de importação, exportação e outros, os usuários teriam que ter os mesmos direitos que já tem hoje. Ou seja, se o Pedro é um account de exportação e não tem direito de criar processo de importação, ele não vai ter direito de criar um processo de aqui também. Então, não tem que mudar regra nenhuma no sistema, porque a gente está usando as mesmas regras que já existem hoje. A mesma coisa, pessoal do pricing, que cria cotação e etc. Então, não tem que ter nenhum tipo de adequação quanto a regras de segurança e vai estar disponível lá no portal. Então, é uma solução plug and play. Bom, como eu falei, não tem custo nenhum nesse primeiro momento, tá? Por quê? Quando a IA realmente tiver volume, a gente vai ter uma política de cobrança através de token, tá? Então, o que for tokenizado, vocês sabem que o token é a moeda da IA. Para eu processar a IA, eu preciso de token, preciso de uma máquina virtual ou hospedar essa máquina virtual em algum lugar e pagar para essa máquina fazer essa leitura, seja uma private cloud ou seja uma public, né? A gente não tem uma política de preço ainda, portanto, a gente não tem como dizer para vocês, olha, vai custar X, Y, Z. Por enquanto, o projeto está bem nessa questão comercial. A gente não está preocupado muito nesse momento, tá? E vai ser peanuts, né? Se existir um custo, vai ser bem acessível, né? Como vocês hoje já conhecem, ChatGPT e outras ferramentas aí, os custos são bastante acessíveis, né? Claro, como eu falei, principalmente a leitura de documentos, tá? Quanto mais complexo o documento, mais tempo vai levar e com certeza mais processamento vai levar e vai ter um custo para fazer isso, tá? Então, assim como o que a gente vai disponibilizar para o cliente, tá? A gente vai disponibilizar para quem não quer pagar, eu não quero pagar porque eu acho que eu já pago o sistema e tal. A gente vai dar de forma gratuita
um número de documentos mensais de leitura. Então, sei lá, ele vai poder ler, vou dar um exemplo, 50 documentos por mês. Esses 50 documentos você não vão pagar nada. A partir do 51º, ele vai bloquear. Ah, mas eu queria fazer 51. Aí você tem que, como o ChatGPT, como qualquer outra ferramenta, você tem que aderir o plano Pro lá e pagar, sei lá, R$19,90 por mês para ter o acesso a mais tokens, tá? Então, a gente vai limitar, vai dar para todo mundo sempre de forma gratuita uma quantidade menor de documentos, e aí, se a empresa tem volume, justifica o investimento e aí entra num plano Pro, né? Como é o gestão à vista hoje. Beleza? A gente está indo para o final aí e a gente fica aberto a perguntas de vocês aí. Alguma curiosidade, alguma coisa nesse sentido que não ficou clara? Quer complementar alguma coisa, Pedro? Eu acho que tu já deu uma bela de uma explicação, mas que nem a gente falou, né? As ações vão ser totalmente customizáveis também, então a gente vai poder integrar com vários sistemas e gerar vários, talvez fazer download de documento, fazer várias aplicações no nosso sistema, no desktop, e está sendo algo bem dinâmico, assim, né? A Greta perguntou de rascunho da do INPE, né? Rascunho da do INPE. Vamos lá. O que que é rascunho da do INPE? Rascunho da do INPE é... O que que seria o rascunho da do INPE? O rascunho é aquele relatório? Então, o rascunho da do INPE, na verdade, o que que é o rascunho da do INPE? Alguém está conferindo se o que foi digitado na do INPE está nos documentos. A gente vai ter uma checagem disso. Na verdade, não é rascunho da do INPE, é olhar se o documento que foi inserido no sistema é igual ao que está dentro da do INPE, né? É, acho que o pessoal usa para isso. Eu nunca entendi muito o rascunho da DIM, por que que serve, né? Tem empresas que realmente usam, mas eu nunca entendi o uso, né? Porque tem que imprimir, enfim, tem gente que imprime, inclusive, esse rascunho. O que não faz, para mim, sentido nenhum imprimir documentos hoje em dia. Não, os templates que estão disponíveis é processo de importação e processo de exportação, como eu coloquei ali. Estimativa de custo, a gente está refazendo a estimativa porque ela não funciona mais para a do INPE, quer dizer, não é que não funciona, ela está obsoleta, então a gente está refazendo a estimativa e vai criar um template para a estimativa também. Então hoje não existe, o que a gente vai entregar é processo de importação e processo de exportação. É a única coisa que a gente está se comprometendo no dia 1º de junho, todo mundo ter essa funcionalidade. As demais vão entrar no decorrer do ano, hein, né? Sendo que a estimativa é a próxima e depois a cotação. Porque a estimativa é ter um módulo novo, tá? Inclusive, uma coisa que estão pedindo, já pediram há muito tempo, a gente vai disponibilizar a estimativa para o cliente poder fazer ela sem precisar de vocês. Tá? Vai ter, vocês podem liberar para ele fazer estimativa web lá no iData Web 360. Ele vai poder criar uma estimativa e se ela vai virar um processo ou não, ninguém sabe. Pode ser que ele vire um processo ou pode ser que ele faça uma estimativa lá só por fazer. Ele mesmo vai poder fazer estimativa. E aí essa estimativa que ele vai fazer pode ser através de leitura de documentos ou digitação de dados e ela vai virar um processo de importação ou uma estimativa para vocês, dependendo do que o cliente queira fazer. Ó, vou fazer esse embarque. Então, vai ter a possibilidade de vocês fazerem uma estimativa e também vocês liberarem. Isso aí vocês vão decidir se querem liberar ou não vai ser para todo mundo, né? Ah, eu não quero liberar a estimativa para o meu cliente porque eu acho que isso aí só eu posso fazer porque eu cobro para fazer isso. Beleza, mas não libera. Mas a gente vai ter uma ferramenta pública de estimativa para os clientes de vocês, que é o pessoal vem pedindo há muito tempo. Ah, meu cliente quer fazer estimativa, não quer depender de mim. Então a gente vai liberar essa ferramenta para todo mundo. Por isso que a gente criou uma ferramenta nova. Tá? Ela já está com uns 30% desenvolvida a nova estimativa, né? Porque ela já vai ser toda web. Tá? Ela pode jogar vários. Sim, pode ser um zip ou vários documentos também, tá? No mesmo PDF. Não é muito comum fazer isso, tá? Você juntar uma invoice, um pack no mesmo documento, não é muito comum, mas dá para fazer. Não tem problema nenhum. Mas não é muito comum alguém juntar vários PDFs num só, né? Normalmente tu tem uma cópia da invoice, uma cópia do pack e uma cópia do conhecimento. Mas dá. Não tem problema nenhum. Não tem nada a ver checklist. Esquece.
Checklist é uma ferramenta que não tem nada a ver com IA. Vai ter o checklist da IA. Se ele vai usar o checklist que já existe hoje, vai realizar o regulamento aduaneiro, que é isso que importa. Tá? O checklist tem muita coisa que não tem nada a ver com declaração de importação. Pode ser, abriu o processo, checou isso, viu se tem saldo, viu isso, viu aquilo. O checklist pode ter vários tipos de checagem. A análise do rascunho que vocês falaram ali, do rascunho para registrar uma do INPE, não tem nada a ver com checklist, tem a ver com o regulamento aduaneiro. Ou seja, se o que foi digitado ali bate com os documentos, isso ali bate com o regulamento aduaneiro em termos de preenchimento de dados. Essa checagem vai ser feita, mas ela não se baseia no checklist que existe hoje. Porque a gente tem que jogar para IA um conjunto de checagens que não tem nada a ver com checklist. A gente tem que ser mais. O checklist ele é muito genérico lá, entendeu? Aqui a gente vai ser bem mais objetivo, né? Checar o documento e checar o uso do documento. São duas coisas que se conectam para gerar depois, no final da história do INPE, né? Ou, por exemplo, a gente está fazendo uma análise aqui de exportação para checar de draft, né? Se o draft está batendo. Então, não tem nada a ver com não dá para usar o checklist para IA. Infelizmente, não dá, porque aquele checklist ele é muito contextual, ele não é uma coisa pontual, né? Às vezes tem que ser mais específico. Que fala se é possível Conferir que PDF. Não, olha só, eu li os dados, criei um processo. Quando eu for registrado o INPE, o que o sistema vai fazer? Ele vai olhar o PDF de novo dos documentos e comparar com a do INPE. E vai dizer, olha, o que pode acontecer? Eu subir um PDF, gerar um processo e no decorrer do curso desse processo, esse PDF mudar. Então, sei lá, alguém retificou peso, alguém mudou quantidade de volumes. Aí eu vou olhar para esse PDF e olhar para o processo. Agora eu não vou olhar mais só para o documento. Eu vou olhar para o documento e para o processo, para o banco de dados, né? Para a do INPE ou para a DUI. E aí eu vou dizer assim, cara, essa DUI ou essa do INPE não bate mais com os documentos que ora foram imputados e que, inclusive, foram usados para fazer a declaração de importação. Mas isso aí é uma segunda etapa, que é o que eu falei no início. A gente está validando a entrada, depois a gente vai validar a saída de dados, né? São coisas, são momentos distintos. Uma coisa, porque assim, eu tenho que falar para a IA olhar o banco de dados e olhar o documento. Agora eu estou falando para a IA, olha os documentos e cria o banco de dados. Tudo dá para fazer, né? A gente vai fazer várias coisas, só que isso tudo tem que caminhar de uma forma que a gente não pode sair desenvolvendo de tudo a todo momento. A gente tem uma linha de produção e tem que atender a outros requisitos. Então, a gente vai fazendo por etapas isso para que as coisas se conectem. A gente tem um fluxo de trabalho aqui que já prevê isso, mas por premência de tempo eu não consigo produzir tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente está entregando agora o que as pessoas mais vieram nos cobrar, o que mais nos pediram, que é eu acabar com a digitação de dados. A conferência depois, a validação, é até uma coisa até mais simples de fazer e que ainda ela não é... Ela é importante, mas ela não tem tanto volume de dados, é mais conferência. Aqui eu tenho que digitar dados. Imagina, então, digitação, ela imprime um processo manual. Eu tenho que fisicamente olhar e digitar os dados, copiar e colar. Eu vou abolir o copiar e colar e vou continuar com as conferências que eu já venho fazendo. Depois, no segundo momento, quiçá a gente fazer essas conferências. é possível. Não, por enquanto, só criar processo. O sistema não vai atualizar os dados de processo. É criar, ó, como eu coloquei embaixo, só criar. Não vai atualizar o processo. Quando o processo de criação estiver ok, que é onde tem mais volume de dados, e a gente tiver com um modelo de dados mais redondo, eu acho que é natural a gente também ter a opção de atualizar, né? Atualizar, pegar os documentos. Só que a atualização ela é complexa, porque o que eu faço com os dados que estão lá? Entendeu? Eu excluo os dados que estão lá, eu incluo, então são perguntas que a gente não tem respostas ainda. Como que vai funcionar isso? Eu digitei todo um processo, agora a fatura mudou. Eu tenho que excluir aquela fatura. Tá, mas os dados que já estão digitados lá dentro, dados de catálogo, dados de CATP, então
sabe, tem uma complexidade aí que a gente tem que ainda entender como ela funciona para dar uma solução melhor, senão daqui a pouco vai fazer uma coisa que não faz muito sentido. A gente é possível criar template, sim. A gente tem ali a ferramenta. A gente vai liberar para o admin poder fazer a criação, até para poder gerar Excel, gerar outras coisas. É possível, sim, o usuário criar. A gente vai liberar, já tem um painel até. A gente na verdade, a gente virou usuário do próprio IntelliOCR. Os templates que o Pedro criou foram ele mesmo que criou com a ferramenta que ele mesmo fez. Então, é meio que a própria ferramenta ela se autocria, né? Exatamente, é isso que vai ser feito agora. Vai comparar AWB, ou BL, né, se for marco marítimo ou aéreo, packing list e invoice. É esses documentos que ele vai usar para criar um processo. Tá? Não vai usar nenhum outro tipo de documento, tá? Na importação. Na exportação é booking, nota fiscal, packing e invoice. Não quer dizer que a gente não possa colocar mais documentos no futuro, tá? Mas assim, a gente, a gente, a gente testou com esses documentos agora, tá? Então, ah, a data de lançamento, dia 1º de 6, vocês vão ter disponível no portal de todos vocês, vai estar disponível lá, tá? E aí o manual de uso vai estar publicado lá no Zendesk para todo mundo. A gente vai mandar um e-mail para todo mundo avisando isso, que é legal vocês terem esse e-mail para saberem que realmente entrou. E não vai existir treinamento para essa ferramenta, tá? O treinamento ele é todo digital, manuais em PDF e manuais em vídeo, né? A gente não vai contar com uma pessoa que vai fazer lá, pegar vocês, vou ensinar vocês agora a ler os documentos. Ela é meio que não tem muito o que ensinar, na verdade, ela é meio autogestão, tá? Então, tem muito, não tem muita complexidade. Beleza, pessoal? Agradeço a participação de todos. Espero que possamos, né, ter trazido um pouco das respostas que vocês vêm pedindo ao longo dos últimas semanas. O início do ano foi corrido mesmo, né? A gente teve a questão do INPE, que entrou forte, a questão da reforma tributária, então a gente teve que focar em outras coisas. Agora, como, vamos dizer assim, o mar está ficando mais calmo, a gente pode entregar outras ferramentas para vocês. Não é que a gente não estava entregando, a gente estava quietinho lá desenvolvendo e agora a gente começou a poder despachar isso para vocês e com certeza passado esse primeiro momento tumultuado do ano aí, que acho que foi para todo mundo complexo, a gente vai conseguir entregar outras ferramentas que simplesmente agreguem e não simplesmente façam que já, né, que a do INPE basicamente é uma ADI melhor, beleza, mas não é algo que está mudando a vida de ninguém, nem a reforma tributária nesse momento, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço a todos e bom resto de semana aí. Até mais. Fui.